Bom dia a todos e todas. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Sessão extraordinária do dia 24 de junho de 2026. Em regime de urgência, em discussão única de autoria do Poder Executivo, mensagem 04 de 2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2027 e da outras providências, pareceres das comissões de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável a 203 emendas, 41,51% favorável, com subemenda a 118 emendas, 24,13% pela prejudicabilidade a 7 emendas, 1,47%. E pela rejeição a 161 emendas, 32,93%. Relator, deputado Gustavo Tutuca. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Orçamento. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Salvo os destaques. Há sobre a mesa os destaques. Para a votação. Há sobre a mesa os destaques para a votação. Destaque a emenda aditiva número 132. Senhores que aprovam, permanecem rejeitada. Há sobre a mesa destaque da emenda aditiva número 148. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Rejeitado. Há sobre a mesa destaque a emenda aditiva 406. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Rejeitado. Há sobre a mesa emenda aditiva número 403. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitada. Há sobre a mesa a emenda aditiva 414. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. O projeto foi aprovado e vai à redação final. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado, projeto de lei de autoria dos deputados Rodrigo Amorim, Tia Ju, Chico Machado, Pobel, Samuel Malafaia, Wellington José, Muniz Neto, Franciane Mota, Anderson Moraes, Dionísio Lins, Daniel Liberon, que institui a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Anuncio. Projeto de lei número 1342-A de 2023, de autoria da deputada Élica Takimoto, que fica criado o Programa de Prevenção de Afogamento no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, mas como estão? Aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio. Projeto de lei número 1819, de autoria 1819-A de 2023, de autoria do deputado Felipe Soares, que dispõe sobre a criação do programa Plataforma Emprega Aprove, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Senhores que aprovam. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto, redação final do vencido assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Projeto de lei número 3718-A de 24, de autoria do deputado Pedro Brazão, que institui o programa de ampliação da oferta de exame nas clínicas públicas especializadas na saúde da mulher no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Presidente. Para discutir, como sempre, o nosso querido discursor, deputado Carlos Mink. Deputada presidente,
Tia Ju, Vossa Excelência não poderia sequer imaginar que eu não iria prestigiar a vossa presidência nesse parlamento, conturbado, mas agora iluminado pelo seu olhar doce e consciente. Dito isso, eu queria dizer que eu votei, claro. Eu não tô votando, eu estou discutindo, não é verdade? Estou discutindo. Está discutindo. Eu estou discutindo, desculpe. O que propõe o deputado Pedro Brazão? Ele propõe ampliar a oferta de exames nas clínicas públicas especializadas na saúde da mulher, no âmbito do Estado do Rio. Eu entendo o seguinte: há clínicas públicas, sim, estaduais e municipais. Nós podemos, tia Ju, legislar sobre as clínicas públicas estaduais. Hoje, a oferta desses exames é satisfatória? Vossa Excelência, tia Ju, que sempre está de olho na mulher, nos direitos da mulher, eu lhe pergunto, é satisfatória a oferta de exames? Não é, não é. Isso tem que ter uma programação, um planejamento. Isso exige, claro, recursos materiais, recursos de pessoal especializado. Então, entendo que esse projeto não é apenas um projeto daquele que diz: vamos colocar mais exames. Não é isso. Entendo eu, deputado Flávio Serafini, Vossa Excelência que está preocupado também sempre com o serviço público. Entendo que tem que haver um planejamento. Como aumentar a oferta? Porque falar, deputada Marina do MST, falar de aumentar a oferta de serviços é uma coisa. Planejar para que isso aconteça exige um planejamento, exige um levantamento de que especialidades estão mais deficitárias, que especialidades estão razoavelmente contempladas, que regiões do Estado estão bem servidas e que regiões não estão bem servidas. A gente está falando de planejamento para a oferta de exames para a saúde da mulher. Portanto, acho, tia Ju, que o projeto é bom, mas nós temos que especificar o planejamento, senão vai ficar uma intenção, linda intenção, mas sem a concretude da execução desse importante projeto. É a minha posição. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, mas como estão aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Projeto de lei número 6643-A, de 2025, do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a desafetação das áreas urbanas consolidadas dos bairros Caiçara e Sabiá, no município de Arraial do Cabo, dos limites do Parque Estadual da Costa do Sol. Em discussão, para discutir, o autor, deputado Marcelo Dino, e também o deputado Vinícius Cozolino. Deputado Marcelo Dino, logo em seguida... O Cozolino pode iniciar. Deputado Vinícius Cozolino, o autor permitiu Vossa Excelência discutir primeiro. Senhora presidente, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao deputado Marcelo Dino pela gentileza e quero parabenizar o deputado Marcelo Dino pelo grande projeto, pela sensibilidade. O deputado Marcelo Dino acertou em cheio com essa medida. É um projeto essencial porque resolve um problema gigantesco da população de Arraial do Cabo, dessa localidade. E hoje eu apresento uma emenda, senhora presidente, para também estender a solução à população do bairro de Monte Alto. Eu fui procurado pelos moradores, por diversas lideranças locais, e o bairro de Monte Alto também está localizado nos limites do Parque Estadual da Costa do Sol, e a remoção, a desocupação dessas pessoas desse local tem um custo humanitário gigante, porque embora
haja a questão ambiental, tirar essas casas de lá significa não respeitar a história de pessoas que já possuem as suas residências, as suas famílias instaladas na localidade há décadas. Elas não estão ocupando essa localidade desde ontem há dias. Então, isso tem que ser considerado, porque a Prefeitura de Arraial do Cabo não consegue fazer as adequações urbanísticas na localidade, porque, como é um parque estadual, as limitações de intervenções são severas e precisa que sejam feitas obras de saneamento, obras de drenagem, melhorias nas vias públicas, instalações de serviços essenciais. E se, por um lado, não pode desocupar por conta do custo humanitário, por outro, por conta das limitações ambientais, por ser um parque estadual, também o município fica de mãos atadas. Então, a medida adequada é a desafetação ambiental, conforme o projeto de lei que nós estamos aqui discutindo prevê. Então, eu gostaria de parabenizar também o autor do projeto, incluir o bairro de Monte Alto nessa proposição, dizer que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já ajuizou uma ação civil pública para a desocupação desse bairro. Então, essa medida de aprovar uma lei é essencial para evitar que essa ação judicial tenha os seus efeitos consumados, e que eu já solicitei a Comissão de Habitação e Regularização Fundiária para que promova uma audiência pública e nós possamos discutir a fundo a questão do bairro de Monte Alto. É isso que eu gostaria de ponderar. Muito obrigado, senhora presidente. O autor do projeto, o deputado Marcelo Dino. Presidente. Para discutir, tem o deputado Marcelo Dino. Deputado Carlos Mink. Presidenta Tia Ju, pela segunda vez, eu vou lhe honrar assumindo essa tribuna para mostrar a minha satisfação de ver uma pessoa sensível às mulheres, às crianças, aos direitos, estar presidindo a Assembleia. Olha, eu tenho muito que ver... Eu lhe dou um tempinho para Vossa Excelência arrumar a gravata para ficar mais bonitinho no vídeo. A golazinha aqui tá torta, isso. Eu cuido de todo mundo. Afinal do conto, eu sou tia, né? Tá faltando um personal styling para me ajudar. Por isso que eu estou lhe ajudando. Isso, bom, agora melhorou, pode... Melhor, bota mais para cá. Isso, para cá. Não, isso. Agora sim. Tá direitinho, agora pode falar. Uma presidente que também acumula a função de personal styling. Tia Ju, eu tenho muito que ver com esse projeto, porque eu criei o Parque Estadual da Costa do Sol e o deputado Marcelo Dino está querendo desafetar duas pequenas áreas onde moram comunidades há muito tempo, bairro Caiçara e bairro Sabiá. É curioso, porque o Marcelo Dino, ele imaginou que, como autor do parque, do projeto do parque, eu ia ser o maior opositor a esse projeto dele. Mas não é isso que acontece. Por quê? Tia Ju, eu criei ou ampliei 16 parques aqui no Rio. E alguns deles, a gente viu posteriormente, que tinham pequenas comunidades que já estavam no local antes do parque. A gente fez isso, por exemplo, o deputado Serafini acompanhou, porque é a área dele. No Parque Estadual da Serra da Tiririca, a gente criou por lei. Depois a gente viu que tinha uma comunidade lá que pré-existia. Então a gente fez uma outra lei, retirando uma pequena comunidade e ampliando para a área da Serra das Andorinhas. Vossa Excelência fez até uma emenda garantindo uma pequena comunidade de manter de forma sustentável nas Andorinhas. Então, mesma coisa nos Três Picos. Nós duplicamos, Marcelo Dino, o maior parque estadual do Rio, da Serra Três Picos, 66 mil hectares. Anos depois, a gente tirou 3 pequenas comunidades e ampliamos com uma área muito melhor, que sim era parque. Por você dizer que um bairro é um parque, está errado.
que num parque você não pode morar, não pode botar saneamento. Então, você prejudica tanto o parque quanto as pessoas que pré-existiam lá. Eu, quando o deputado Marcelo Dino fez esse projeto, a primeira coisa que eu fiz foi saber se o INEA tinha feito um estudo. Tinha feito. Depois eu fiz uma consulta aos ecologistas da região, que me ajudaram a criar o parque em 2011, há 15 anos atrás. Chico Pescador da UEPA, professor Marcelo, Firmino, eles disseram que essas pequenas áreas não afetam o parque e que realmente as comunidades estavam lá há muito tempo. A minha outra preocupação, tia Ju, e com isso já vou encerrar, era que, ao lado dessa área, tinham umas empresas que queriam fazer empreendimentos. Falei com o Marcelo Dino, e ele garantiu, e depois o INEA confirmou, que essas áreas onde as empresas queriam fazer não estavam incluídas nas comunidades Caiçara e Sabiá. Então, para tirar um pedacinho, tem que ter uma audiência pública, tem que ter uma demarcação do limite, o INEA tem que ser ouvido. Então, eu quero dizer que eu não me oponho a isso. O ideal seria que a gente tirasse esse pedacinho e incluísse uma outra área mais preservada. Para concluir. Então, essa é a minha conclusão. O deputado Flávio Serafini tem uma preocupação de garantir a regularização fundiária dessas pessoas para depois elas não serem tiradas de lá e chegar a um empreendimento. Porque uma vez que isso deixa de ser parque, passa a ser uma terra comum como qualquer outra. É razoável, a preocupação é razoável. Normalmente isso é feito. Quando uma comunidade está num lugar e deixa de ser parque, a gente pode realmente entrar com um procedimento que é feito até com celeridade de regularização fundiária. Eu quero dizer que a preocupação do Flávio Serafini não é infundada, não é infundada. Então, essa é a minha explicação, presidente, sensata, carinhosa, consciente, tolerante. Deputado Marcelo Dino vai permitir o deputado Flávio Serafini primeiro e também o deputado André Correia. Está escrito também, deputado Dino, vai falar os três? Ok. Logo depois do deputado Serafini e o deputado André Correia, Vossa Excelência vai fazer a sua discussão. Deputado Flávio Serafini. Deputada Tia Ju, a gente tem tentado atuar aqui no Estado do Rio de Janeiro defendendo a preservação da Mata Atlântica, defendendo a preservação das nossas áreas verdes. E a gente faz isso com muita firmeza, porque a gente entende que é fundamental, que é um dos biomas mais ameaçados do Brasil, e também com muita serenidade no sentido de entender que a defesa das nossas áreas verdes, ela não é incompatível com a presença humana nas suas diferentes dimensões. É claro que um parque é uma unidade de conservação mais restritiva. Então, a não ser as comunidades tradicionais, você não pode ter a presença de pessoas lá dentro. Então, o caminho para você lidar com uma área já consolidada é você dialogar sobre a desafetação. E o INEA é o órgão que tem essa competência para fazer isso. A nossa preocupação é que até algumas semanas atrás, o INEA era um órgão que estava aparelhado, cheio de funcionário fantasma, cheio de gente fazendo trambique. Eu mesmo denunciei e consegui ajudar a reverter uma situação lá na região dos Lagos, onde o INEA estava ele próprio promovendo um aterro numa área de lagoa, com isso, ampliando uma área que anteriormente não existia e estimulando a construção de um prédio onde antes era uma rua. O aterro se dava ao lado da rua. Com isso, eles estavam fazendo a rua, onde eles estavam aterrando o próprio INEA e autorizando o prédio onde antes era rua. A gente teve que acionar o Ministério Público Federal e conseguiu reverter aquele crime ambiental praticado com anuência e participação de agentes do nosso próprio órgão ambiental. Além disso, muitas vezes, essas áreas que estão em parques ou que estão em outras unidades de conservação, ao serem desafetadas, elas se tornam alvo de milícias, de grupos criminosos
que acabam expulsando dali aqueles moradores que estavam lá antes do parque e que são os que nos levam a debater a desafetação. Então, as nossas preocupações e as nossas emendas eram no sentido de, primeiro, garantir critérios mais rígidos para esse processo de desafetação, porque o INEA, infelizmente, estava tomado por uma turma do governador Cláudio Castro que muitas vezes atuava contra o meio ambiente. Segundo, garantir que o processo de desafetação garanta, de fato, o direito das famílias que já estão ali residindo, inclusive e especialmente porque residiam ali antes da criação do próprio parque. Mas a gente, felizmente, viu que o INEA retomou o seu caráter público, com uma direção técnica para defender o meio ambiente aqui no estado do Rio de Janeiro e garantir a implementação das áreas ambientais. Nesse sentido, a gente entende que a nossa emenda, ela cumpria um papel de redundar na defesa ambiental para garantir que essa desafetação, por exemplo, transforme essa área numa área de amortecimento, continue prevendo mecanismos de preservação e também garanta que as famílias que ali moram possam ter uma concessão, um direito de permanecer ali para que não sejam ameaçadas nem pela especulação, nem pela milícia ou qualquer outro grupo criminoso. Então, a gente está retirando a nossa emenda, em consideração, inclusive, a esse novo momento que o estado do Rio de Janeiro está vivendo, em que a gente tem um órgão ambiental, em que a gente pode voltar a confiar, porque ele não está mais aparelhado pela turma do Cláudio Castro. Deputado André Correia, para discutir. Presidente Tiaju, demais colegas, eu queria inicialmente felicitar o deputado Marcelo Dino aí por essa iniciativa. Esse é um tema antigo, né? Essa foi a iniciativa do deputado Carlos Mink lá atrás, em 2011, foi extremamente importante. E eu acho que esse processo de debate, depois, desde a época que eu fui secretário também, a gente discutiu essas questões e, infelizmente, não conseguimos, naquela época, avançar. Essas são comunidades realmente que hoje, mesmo Arraial do Cabo tendo condições e recursos para fazer os investimentos necessários, eles não estão sendo feitos. Eu conheço tanto Sabiá, quanto Caiçaras, quanto Monte Alto, né? E realmente, assim, são sem infraestrutura alguma, moradores de longas épocas, né? Então, acho extremamente importante ressaltar aqui, eu queria fazer um registro muito especial também ao vereador Iron Freixo, né, secretário de Assuntos Fundiários, de Habitação de Arraial do Cabo, que vem lutando por essa questão há anos, né? E o deputado Marcelo Dino conseguiu sintetizar esse desejo, conseguiu harmonizar, o que é muito difícil, deputado, porque nós tentamos isso em outros momentos e não houve esse consenso, né, porque estava muito ainda recente o parque, né? Então ainda muito aflorado as questões. E então hoje essa questão está amadurecida. Eu fico feliz de ver o posicionamento do deputado Carlos Mink aí também nesse tema, porque isso é justo, é adequado, né? E obviamente tem que ter as garantias ali de limitação, né? Para que essas comunidades não continuem se expandir, né? Então, é importante esse trabalho aí que o INEA fez, junto com a Secretaria de Habitação e Assuntos Fundiários, lá de Arraial do Cabo. Então, para manifestar também meu apoio a esse projeto, cumprimentando mais uma vez o deputado Marcelo Dino e ao vereador Iron Freixo, lá de Arraial do Cabo. Deputado Eu vou discutir, presidente. Marcelo Dino. Presidente, primeiro eu quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar como deputado e poder fazer um projeto de tamanha relevância para aproximadamente 500 famílias, para que as pessoas possam ter ideia de que todos os deputados que me antecederam falaram aqui da importância realmente da desafetação dessa área. Mas ninguém faz nada sozinho. Eu quero aqui externar todo o meu agradecimento ao presidente da casa,
que me ajudou quando eu fiz uma chamada de vídeo, Jorge Felipe. Ele prontamente falou que ia dar prioridade a esse projeto, pois já existe uma determinação judicial para demolição da casa das pessoas, pois essas casas foram construídas realmente num parque e tem que ser preservado, mas hoje virou praticamente 2 bairros, vamos dizer assim. Duas grandes regiões com várias casas e pessoas que estão ali antes do parque ser construído, conforme o decano Mink colocou aqui. Então, mas ninguém faz nada sozinho. Eu quero agradecer aqui ao Silvestre, que é um grande parceiro, que junto com o Marquinho, que me levou até o local, o vereador Iron também, que nos ajudou, toda a população que esteve nos ajudando, e a partir daí nós conseguimos o INEA, conseguimos fazer com que realmente virasse um projeto e as pessoas não perdessem suas casas. Mas eu quero fazer um apelo aqui, presidente, ao deputado Cozzolino, porque já existe, grande amigo, grande parceiro, um cara que é irmão, ele sabe que eu devo a ele, quando meu filho precisou, foi um cara que estendeu a mão, e eu vou fazer mais um pedido a ele mais uma vez, para que ele retire as emendas, como eu conversei aqui com o Serafini, com a preocupação que o Serafini teve, que o Mink também teve quando estava na CCJ, e o Mink pegou a relatoria, pediu para ele, para voltar o projeto para ele, para que ele ficasse como relator, para ver que não existia nada errado ali, para que não existe dentro do projeto, não existisse essa questão de querer beneficiar empreendimentos para ter recursos com resort, para que eles não tivessem essa prerrogativa da construção do resort. Mas são realmente pessoas carentes, principalmente no Sabiá. Eu pude ver ali, eu fiz questão, Tia Ju, a senhora que é evangélica, que caminha, ali tem instituições para cuidar de mulheres que sofrem de vícios, pessoas carentes. Ali chegando, as pessoas falaram assim: deputado, para onde que eu vou? Não existe hoje, dentro da Prefeitura de Arraial, um projeto para retirada e colocar as pessoas em algum projeto habitacional. Então, não estou botando culpa em ninguém, não, mas nós precisamos hoje aprovar esse projeto. É de suma importância. Cada casa que venha a ser demolida é uma família que fica desguarnecida. E pedir e falar aqui para o nosso companheiro aqui, Cozzolino, que já existe um outro projeto que eu também dei entrada, falando de Monte Alto. Eu sei que existe um outro projeto, está aqui, mas o meu projeto está muito mais amplo, e nós vamos fazer audiência pública, o presidente assinou junto comigo, então hoje eu faço esse apelo pelas famílias ali de Sabiá e Caiçara, que o meu amigo Cozzolino retire a emenda, porque eu sei da importância hoje desse projeto, e ninguém mais do que eles para saberem da importância realmente desse projeto ser aprovado hoje. E eu quero ressaltar aqui, que está aqui o deputado Mink. O deputado Mink foi ele que realmente criou aquele parque, mas ele entendeu e viu, e pediu a relatoria e viu realmente que é uma coisa que não tem como se voltar atrás. Foi um erro que existiu do poder público, que deixou... É uma fração mínima, e nós vamos lutar por Monte Alto, que eu vou, sábado agora, eu vou estar em Monte Alto. Já programei com o Silvestre, com o Marquinho, vamos estar em Monte Alto sábado agora. Vamos unir força como nós fizemos. O Yuri teve lá também, no Sabiá e Caiçara, então eu faço esse apelo. Se o meu amigo puder entrar aí, retirar, pedir para retirar a emenda, ficarei muito grato. Obrigado, senhora presidente. Deputado Cozzolino, Vossa Excelência foi citado antes do deputado... Vossa Excelência gostaria de... Senhora presidente, eu entendo a preocupação do deputado Marcelo Dino, é justa, mas a mesma ordem judicial que determina a desocupação dos bairros de Sabiá também determina a desocupação lá do bairro de Monte Alto. Então, existe também uma urgência. Até o projeto do bairro de Monte Alto caminhar vai demorar. Por isso que eu emendei o projeto, para que possa caminhar mais rápido. Eu acho que é uma forma mais célere de resolver toda essa questão. A emenda hoje, e aí na semana que vem a gente faz um apelo ao presidente Douglas Ruas, que eu já percebi que está empenhado na questão, e ele retorna com um projeto já para ser aprovado definitivamente, em segunda discussão. Eu não vejo qual é o óbice nisso. Questão de ordem, senhora presidente. Deputado Cozzolino, o que eu estava aqui dando uma sugestão, exatamente isso, deputado
Eu ponderaria já de outra forma, para atender tanto o deputado Cozzolino, que o interesse é muito legítimo, acho que se há mais comunidades nessa mesma ordem, acho que faz todo sentido do mundo aproveitar o projeto, quanto o deputado Marcelo Dino. Basta a senhora chamar os trabalhos à ordem, a CCJ incorpora a emenda do deputado Cozzolino. O problema é que não está pendente de parecer. E aí, Mas o consulta plenário é aí a soberano. CCJ, quando não está pendente de parecer, eu acho que não consegue, tem que ir para a segunda discussão e voltar semana que vem mesmo. Presidente, o nosso presidente... Deputado Rodrigo Amorim. O nosso presidente assumiu o compromisso. Tia Ju, o nosso presidente assumiu o compromisso da celeridade nesse outro projeto também. Esse outro projeto que ele até assinou comigo lá em Monte Alto. E aí eu assumo esse compromisso como presidente. O presidente assumiu comigo ontem esse compromisso de dar celeridade, como deu aqui. E a partir daí nós podemos fazer, mas a gente precisa aliviar essa questão do Sabiá e do Sabiá e Caiçara. Então faça esse apelo. E aí a gente conversa aqui na terça-feira com o presidente e a gente bota para votar o quanto antes. Só faço esse apelo ao Cozzolino, só está dependendo dele realmente para que a gente possa fazer isso aí. E aí o presidente do CCJ fala aqui que pode ser feito. Eu estou explicando aqui, o deputado Jorge Felipe deu a sugestão de incorporar, mas o projeto não está pendente de parecer. Então, não tem como. Tia Ju, Eu acho que não, né? posso Regimentalmente. posso dar isso que eu queria dizer. Para esses dois, foi feita uma consulta, o INES se manifestou, os ambientalistas se manifestaram. Qualquer novo acréscimo teria que ter todo esse procedimento. Então, não é esse tipo de projeto, não é passível de incorporar uma área sem que ela passe pelo crivo de todas as consultas que esses dois passaram. É um esclarecimento técnico de quem foi secretário, ministro, sei como é que isso funciona. Não é tipo acrescentar um artigo no tal, está acrescentando uma área, e essa área tem que passar por todos os... Mas, segundo o deputado Vinícius Cozzolino, a área já está com ordem judicial também. E o parecer do INEA já está composto, essa e várias áreas. Se é o mesmo que eu estou imaginando, é um SEI que vê toda a Costa do Sol, porque, na verdade, há vários erros nesse parque estadual. O primeiro deles é que ele não fecha nenhum polígono. As coordenadas deles fecham em aberto. Né? Nesse projeto, não. Nesse projeto que aí está, ele está especificando essas duas áreas. Não está só Caiçara e Sabiá. Por isso que eu estou falando, está botando uma emenda. É o que o Mick está falando aqui. A gente precisa fazer uma audiência pública, a gente precisa chamar o INEA, nós precisamos fazer tudo isso. E aí, Cozzolino, eu assumo esse compromisso contigo junto com o presidente. Acabei de falar com o presidente para dar celeridade nesse projeto. Ele falou que dá celeridade. Presidente, eu não quero atrapalhar a vida dessa população de Sabiá, de Caiçara, que já está aí com o projeto prestes a ser aprovado. A minha intenção, lógico, era resolver também a vida da população de Monte Alto, que está com a ordem judicial também para desocupação. E a medida era para, também ter celeridade. O projeto que tinha em andamento era do deputado Jânio Mendes, que era de Cabo Frio. Quando eu produzi essa emenda, não existia nenhum projeto sobre o bairro de Monte Alto. O deputado Marcelo Dino deve ter apresentado esse projeto mais recentemente. Foi ontem. Ah, então. Então, eu vou retirar a emenda, porque eu vou atender também o pedido do deputado Marcelo Dino, tem um pedido legítimo, e se pudesse aprovar de uma semana para outra, seria o ideal. Mas como o deputado Carlos Mink trouxe questões técnicas, o deputado Carlos Mink, nosso ministro do Meio Ambiente, trouxe questões técnicas que dificultam mais a questão, eu acho que realmente não dá para fazer nada de orelhada. Então, eu vou retirar a emenda e a gente continua aí na luta de outra forma, mais cuidadosa. Obrigado, deputado Renato Cozzolino. Deixa eu só fazer um agradecimento Deixa eu aqui. aprovar o projeto. Com a retirada das emendas, coloque em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão
Aprovado. Antes da declaração de voto de Vossa Excelência, quero anunciar a presença do senhor Airon Freixo, secretário de Habitação de Arraial do Cabo. Presidente, Seja muito bem-vindo. Fazer a declaração aqui, presidente, agradecendo a todos os deputados. Quero agradecer aqui de forma especial, tá? Falando aqui ao presidente da CCJ, Rodrigo Amorim, grande parceiro, ao nosso presidente da casa, foi um grande parceiro. Quando eu fiz aquela chamada de vídeo, ele falou, vamos dar celeridade. Quero agradecer ao Serafine também, tá, Serafine, que ia colocar as emendas, e eu conversei com ele, falei, irmão, é um projeto legítimo, é um projeto muito sério, é um projeto, quem conhece o meu trabalho sabe que eu não compactuo com essa questão de aproveitar o mandato para ter benefícios próprios. Agradecer ao Carlos Mink, que foi um gigante também, nos ajudando nessa questão, com a questão técnica, onde ele pediu a relatoria para ele e olhou totalmente, reviu todo o projeto. Então, assim hoje, a população de Caiçara e Sabiá agradece com todas as lideranças que aqui estão. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Pela ordem, senhora presidenta. Pela ordem concedida à deputada Renata Souza, só peço uma brevidade, por gentileza. Perfeito. Senhora presidente, eu só queria declarar voto no projeto de lei da LDO. O pessoal votou favorável e pela primeira vez da história do PSOL nesta casa, que já data aí de 20 anos, o PSOL vota favorável à LDO. Não porque a gente acha que a LDO tenha que ser toda uma lógica de uma peça ficcional sobre o orçamento do Estado, mas porque, pela primeira vez, a gente está tendo também uma responsabilidade recíproca do Poder Executivo. E a gente sabe que o governador interino, o senhor Ricardo Couto, tem feito um esforço importante no que tange toda uma situação de abismo econômico, financeiro, fiscal no Estado do Rio de Janeiro, e a gente compreende esse esforço a partir da peça apresentada com a LDO. Por isso, votamos favorável. Isso não quer dizer de forma nenhuma que seja um cheque em branco. Pelo contrário, o pessoal que sempre teve responsabilidade com as finanças públicas, nesse momento também vota pela estabilidade também econômica e financeira do Estado, com um governador interino que chega numa situação extremamente dramática para o Estado do Rio de Janeiro. Esse é o Estado, senhora presidente, que também nos últimos 20 anos, a gente teve governadores caçados, governadores presos, governadores afastados. Então, não é qualquer coisa quando a gente tem, pela primeira vez na história, uma LDO que represente aquilo que anseia o povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, por isso, a gente que sempre teve compromisso, a gente que nunca recuou em denunciar aqui os podres poderes desses últimos governos, que não prezou pela estabilidade financeira, social e política, mas que utilizou muitas vezes da máquina do Estado para proveito próprio ou dos seus afiliados políticos. É por isso que o pessoal votou favorável à LDO, parabenizando e entendendo que a estabilidade financeira, fiscal, política e social do Estado do Rio de Janeiro também depende dessa casa. Muito obrigada, senhora presidenta. Anuncio em segunda discussão, projeto de lei 1058 de 2023, de autoria dos deputados Cláudio Caiado e Rosenberg Reis, que altera a Lei 8.738, de 20 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a criação da Delegacia de Defesa contra os Maus-Tratos a Animais Domésticos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam a mudança de comissão, aprovado, vai autógrafo. Eu tinha pedido ao Caiado a coautoria desse projeto e ele foi publicado sem a minha coautoria. Sou totalmente a favor de uma delegacia específica. Deputado Valdo Ceasa. Senhora presidente, eu quero que a senhora dê uma olhada, por favor, pede o Marquinho, que eu tenho um projeto semelhante ou até melhor do que esse aí na casa, antes desse projeto aí, por favor. Esse projeto estava em segunda discussão já.
Já proclamei o resultado. Mas esse projeto aí meu, eu dei entrada, eu acho que tem 4 anos. Chamar os trabalhos. O deputado A presidência Tiaju, chama os trabalhos à ordem Sobre e isso. remete à CCJ Obrigado, presidente. para a análise de uma possível prejudicabilidade. que a qualquer momento, é decisão da CCJ, a qualquer momento pode ser arguída. Só para dar embasamento regimental à decisão de Vossa Excelência, o regimento é claro quando diz que as questões de prejudicabilidade podem ser avocadas e analisadas, suscitadas a qualquer tempo da tramitação. Então, aqui o compromisso com o deputado Val, que a gente remete para a próxima sessão da CCJ, faz a análise da prejudicabilidade e devolve à presidência. Já peço a coautoria a Vossa Excelência, porque defendo uma delegacia específica para esses casos. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei número 4837, de 21, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade e os estabelecimentos públicos e privados utilizarem vigilantes ou agentes femininos de segurança privada quanto à realização de procedimentos de segurança que existam revistas em mulheres e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de defesa do direito da mulher favorável, com as emendas da Comissão da Constituição e Justiça, Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social favorável, com as emendas da CCJ. De Economia, Indústria e Comércio favorável com as emendas da CCJ, Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle com as emendas, favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputados Guilherme Delarora e Renata Souza, Valdecir da Saúde, Dani Balbi e Carlos Macedo. Em discussão. Para discutir, deputado Carlos Mink. Olha a carinha dele. Eu estou contente que eu tinha achado que eu tinha perdido meu celular, mas eu deixei no carro, ele foi encontrado. Tiaju, esse projeto, de autoria da deputada Marta Rocha, ela cria uma obrigação para os estabelecimentos públicos e privados usarem vigilantes ou agentes femininos de segurança privada quando na realização de procedimentos de segurança que exijam revistas em mulheres. Isso é muito interessante. Já há uma norma, deputada Tiaju, deputada Dani Soberana Brasil, já há um procedimento de que as revistas de mulheres devem ser feitas por agentes femininos. Vossa Excelência mesmo é coautora de um projeto dessa natureza. Mas o que acontece? Muitos estabelecimentos contratam firmas que só têm homens. Aí, por exemplo, num banco, em algum lugar, quer revistar, não tem agente mulher. Então, vai ter um homem para fazer uma revista íntima numa mulher. Então, eu acho que o projeto da deputada Marta Rocha, que já foi chefe de polícia, portanto, sabe do que se trata, ela diz que essas firmas também, que eventualmente tenham que revistar mulheres, tenham agentes femininas, porque a lei diz que, nesse caso, devem ser as agentes femininas, não é mesmo, deputada Marina do MST, que devem revistar. Então, me parece que é um cúmplice da outra lei. Se tem uma lei que diz que tem que ser mulher, revistar mulher, e tem agência de segurança que só tem homem, não vai poder cumprir a lei. Então, entendo que esse projeto da deputada Marta Rocha, e Vossa Excelência sabe que eu gosto muito do cúmplice, né? Batalho nessa história do cúmplice há muitos anos. É um cúmplice da lei que diz que tem que ser feita por agentes femininos. Portanto, o projeto é correto. Diga-se de passagem que as empresas de segurança têm que entender que também deve haver agentes de segurança feminina, porque vai ser exigida essa questão e tem que haver agentes, pelo menos uma em cada agência, que vai ter casos de mulheres e vai precisar ter, senão essa mulher não será revistada. Deputada Renata Souza. Exatamente. Vim concordar, senhora presidenta, com a fala do deputado Carlos Mink e elogiar a iniciativa da deputada Marta Rocha, justamente porque a gente tem aí uma situação extremamente delicada com relação à revista de mulheres, né? Muitas vezes não tem esse profissional feminino para fazer essa revista e essas mulheres são colocadas numa situação vexatória, numa situação extremamente delicada. A gente está falando aqui de obrigatoriedade de vigilantes e agentes femininos de segurança privada, mas se a gente for olhar no próprio cotidiano das relações, seja
quando querem revistar uma mulher, enfim, dentro de um supermercado ou de uma loja, dificilmente tem alguém feminino para fazer isso. E aí a situação extrapola. Extrapola porque você está falando de um corpo de uma mulher. Então, nesse sentido, é não só necessário, como importante esse projeto da deputada Marta Rocha. E aí eu já quero declarar meu voto favorável. Obrigada, presidente. Não havendo mais que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como... A presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões técnicas. Deputada Índia Armelau. Boa tarde, presidente. Só um minutinho aqui, que eu vou botar algo para a senhora escutar. Vou levar 2 minutinhos fora da pauta. Mas é importante que você tenha mais cuidado ao utilizar o celular, porque ele é um patrimônio seu. Ele é sua conta bancária, ele é o seu CPF, ele é a sua identidade, ele é tudo seu. Então, se você não tomar cuidado, você vai ter prejuízo. Dos mesmos criadores que o traficante não tem culpa de vender, quem tem culpa quem compra, vem aí Lula falando o seguinte: tome cuidado com o seu celular, porque a culpa não é do vagabundo que rouba, é de você que dá mole. Então preste atenção, é isso que você quer para o Brasil? Onde você compra algo e tem que tomar cuidado ao usar? É isso que você quer para o Brasil? Onde o cidadão de bem que tem a culpa e está falando no meio da rua? Eu não quero isso nem no Brasil e nem para o Rio de Janeiro. É só isso, fica ligado, otário é você que acredita na narrativa da esquerda. Obrigada, presidente. Anuncio o projeto de lei número 1651 de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre a inclusão de informações sobre sintomas do transtorno do espectro autista, TEA, na carteira de vacinação e de outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo da pessoa com deficiência favorável com substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça de Saúde favorável com substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável com substitutivo da CCJ de Orçamentos, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle favorável com substitutivo da CCJ. Relatores: deputado Luiz Paulo, Munir Neto, Vitor Júnior, Yuri Moura e Vinícius Cozzolino. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado? Desligou. Som. Tia Ju, rapidamente aqui, parabenizar o deputado Fred. Ontem nós estávamos conversando aqui, se eu não me engano, é até com a senhora, que toda semana aqui a gente aprova um projeto, seja para mães atípicas, ou seja para aqueles que estão no transtorno do espectro autista e outras síndromes ocultas. E aí a gente estava conversando, deputado Fred, que a gente precisa fazer um estatuto consolidando todas as leis aprovadas na LERJ. Porque o que está acontecendo hoje? Sejam aquelas pessoas que estão no TEA, ou seja, os seus familiares, já nem sabem mais os direitos que têm de tantas leis que são aprovadas aqui de transtorno do espectro autista. As pessoas não sabem, as pessoas estão confusas. Então, a gente precisa consolidar todas essas leis para que seja um manual de direitos que elas têm, porque a gente aprova aqui toda semana, o governo sanciona. Eu, por exemplo, na legislatura passada, a gente aprovou o cordão de girassol, que tem funcionado bem. Depois disso, a gente aprovou o cordão só para o transtorno do espectro autista e diversas outras leis vieram a serem aprovadas, que são também excelentes. Só que ninguém mais sabe o que de fato tem de direito ou não tem. Então fica aqui uma sugestão de a gente pegar todos os deputados que já fizeram leis, né, nesse campo, Tia Ju é uma delas, Dino, Fred, eu e tantos outros, que a gente seja autor em conjunto de uma grande consolidação desses direitos. Pode Obrigado, ser um estatuto, criar um estatuto com todas as leis e novas a gente vai sempre reeditando, incluindo, como eu faço com o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargos Públicos. Todas as leis que vão sendo reeditadas, a gente vai inserindo, seria uma ideia. Aproveitando o momento da discussão, presidente, pedindo com toda a vênia, agradecendo o deputado Alexandre Knoploch, essa iniciativa, inclusive, deputado, nós começamos a fazer no ano passado um compêndio
uma revisão de todas as leis, isso nós fizemos, deputado Alexandre, na Comissão da Pessoa com Deficiência, em parceria com a CCJ, fizemos um esboço inicial de um compêndio, tendo todo o cuidado para não chamar de, não só estatuto, mas alguma coisa que segregasse os direitos da pessoa com deficiência, que esse é um cuidado, Tia Ju, que nós precisamos ter. E a gente escuta muito todas as autoridades que conhecem muito e discutem a pauta da pessoa com deficiência. Há um zelo que em alguns momentos precisamos ter, porque se nós tratarmos como um estatuto segregado, pode haver um desconforto em alguns segmentos. Por isso que nós estamos tendo esse cuidado de trabalhar neste compêndio, revisando e revisitando as leis. Fizemos algumas alterações em nomenclaturas, atualizando as nomenclaturas corretas hoje da Lei de Inclusão, da LBI, e acho que a informação e a sugestão do deputado Alexandre vem ao encontro a esse trabalho que nós começamos a fazer e que já está muito adiantado. Inclusive, o deputado Luiz Paulo trabalhou em parceria comigo nesse compêndio e acho que podemos avançar, se Deus quiser, neste mandato ou no próximo mandato, no próximo ano, para atualizar e aí consolidar, fazer uma espécie de consolidação dessas leis que garantem os direitos da pessoa com deficiência, onde estão nelas também todas as discussões em relação às pessoas com transtorno do espectro autista. Aproveitando rapidamente, só falando agora da lei, agradeço muito também a votação nesse momento, porque a gente precisa entender que cada vez mais, quando nós temos informação, ajuda muito as pessoas com transtorno do espectro autista e, sobretudo, os profissionais de saúde, que com a informação na mão vão saber melhor como atuar naquele momento. Imagina, deputada Tia Ju, presidente, nesse momento, uma enfermeira que vai aplicar uma vacina numa criança com transtorno de espectro autista. Se ela verifica na carteira de vacinação que aquela criança tem o transtorno, ela vai ter todo o cuidado, ou um pouco maior, não é que não tem atenção, mas a senhora entende, ela faz 1, 2, 3, 4, 5 vacinações no dia. Mas se ela identifica que tem uma atenção especial ali, ela pode ter um cuidado especializado, uma atenção, falar com a mãe, falar com a família. Vai tratar o diferente com o diferente. A senhora foi muito bem na sua fala. É isso. Vai ter um tratamento diferenciado para aquela situação que merece todo o cuidado. Então, eu agradeço a todos os deputados e abro com autoria, se for assim necessário. Eu gostaria, deputado Fred, inclusive, eu faço parte da família atípica, porque eu tenho o meu sobrinho neto que é portador de TEA. Então, eu sou tia típica e eu sempre já vinha militando antes do nascimento dele, agora muito mais preocupada com toda essa questão. E é importante toda a informação é libertadora. A gente vê que o Mundo Azul começou com uma caminhada, que era uma caminhada isolada, e hoje a gente consegue fazer ações da caminhada de conscientização pelo autismo em todas as cidades, em todos os bairros da maioria das cidades. Isso é um grande avanço por conta da informação. As pessoas estão tendo mais informação, estão aderindo mais aos movimentos e tomando mais conhecimento. A gente tem aderido às caminhadas pessoas que não tinham conhecimento nenhum, que não são da família típica, mas que quer compreender mais para incluir melhor. Então, toda informação, a informação é libertadora, né? O deputado Samuel Malafaia também quer ser coautor, já estou anunciando, o deputado Carlos Mink e todos aqueles que quiserem parabenizar Vossa Excelência. E o deputado, eu vou cantar aqui que estava na discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, as emendas da CCJ, os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado em votação o projeto assim emendado, os senhores que aprovam, permanecem como estão.
Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração de voto, deputado Carlos Mink. Presidente Tiaju, como é a terceira vez que eu pego esse microfone para lhe elogiar, eu acho que eu já tenho direito à música. E espero que seja uma música para comemorar a vitória do Brasil brevemente. Eu queria dizer, deputado Fred Pacheco... Vai ter Fantástico. Não, eu acho que vai ser outro. Deputado Fred Pacheco, eu sei que cada vez que eu elogio um projeto seu, Vossa Excelência fica constrangida, porque como um deputado de centro-direita democrático, fica com a propensão de votar a favor dos meus projetos ecológicos, por uma questão de reciprocidade, mas também de convencimento. Claro. Esse projeto é muito bom. Inclusive, há um projeto nacional para ter uma carteira única com todas as informações de saúde, deputado Fred. Um médico qualquer, tendo todas as informações do histórico de um paciente, ele vai dar um diagnóstico muito mais preciso, vai cometer muito menos erro, né? Vai saber de quem se trata a história. Uma pessoa não é uma máquina. Uma pessoa tem uma história, né? Tem o seu ecossistema, teve as suas debilidades, enfrentou outros tratamentos, tomou remédios, alguns fizeram bom efeito, outros não foram. Isso tem que estar tudo na ficha. Isso vai dar uma evolução, combinado com IA, com inteligência artificial, e com uma carteira única nacional, com todas essas informações. Eu acho, deputada Tiaju, deputado Fred, que isso pode causar avanços de 30%, 40%, 50% no acerto do diagnóstico, do tratamento, do olhar de carinho, do olhar de atenção. A observação do deputado Knoploch, ela tem um certo sentido. Eu e o deputado Luiz Paulo fizemos aquele novo Código de Defesa Animal, com 74 artigos, juntando várias questões. Eu proponho que Vossa Excelência faça isso. Eu poderei suavemente e secundariamente ajudá-lo, tentar fazer um mini código onde todas essas questões sejam realmente consolidadas. Quando a gente fez o novo Código de Defesa Animal, está tendo muita repercussão, porque as pessoas não sabiam, cada um faz uma lei, pode isso, não pode aquilo, não pode tatuagem, tem multa se abandonar, tem que ter castração, quem faz? Então, eu acho que Vossa Excelência, que deve ter no mínimo umas 15 leis sobre isso, mas outros deputados também têm, não tanto quanto Vossa Excelência, mas tem algumas leis, eu mesmo tenho algumas leis sobre isso, umas 3, 1/10 das que Vossa Excelência tem sobre esse assunto, mas eu acho que a ideia é boa, da gente consolidar. E por fim, Tiaju, não sobre esse assunto, eu queria fazer um agradecimento ao deputado Anderson Moraes, que está aqui presente. Ele se empenhou que a gente colocasse a indicação legislativa, que tem 40 coautores, na pauta, e o presidente Douglas Ruas, de forma extraordinária, eu quero agradecer também ao presidente Douglas Ruas, colocou na sessão de quinta-feira. Então, aquele projeto que inicialmente era meu, mas foi republicado com 40 coautores, inclusive o deputado Anderson, a deputada Tiaju, vários outros que estão aqui, ele está na pauta de amanhã. É claro que uma indicação não obriga o governador a fazer, mas o governador tinha dito que estava pronto para fazer isso esperando o Propag. O Propag saiu. E a Assembleia manifestando unanimemente essa vontade, a chance disso acontecer não é 100% certo, mas aumenta consideravelmente. O deputado Anderson foi secretário de Ciência e Tecnologia, conhece muito bem esse assunto, e mesmo tendo uma iniciativa inicial minha, ele não mediu esforços para que o presidente acatasse a votação. O deputado Marquinhos ajudou muito a gente, senador Marquinhos ajudou a gente,
Isso foi votado ontem, foi republicada a pauta de quinta-feira. Então, amanhã a gente vai votar isso e, quem sabe, isso dê um alívio para essa greve que se arrasta. Então, aqui, deputado Anderson, o meu reconhecimento ao esforço que Vossa Excelência fez, ficando lá no embargo auricular com o presidente, até isso acontecer dessa forma. Está aqui o meu reconhecimento. Deputado Anderson Moraes. Senhora presidente, bom dia. Bom dia ao nosso vice-presidente Marquinhos da mesa. Presidente, assim, só para aqui concluir a fala do nosso querido deputado aqui, Carlos Mink, nós recebemos, né, o presidente da Assembleia, deputado Douglas Ruas, atendeu a um pedido do deputado Josemar, deputado da Dani Monteiro, e recebeu na presidência e me chamou para recebermos os professores da universidade, da UERJ, e lá ficou combinado, né, e está sendo cumprido a partir de amanhã, que viria a pauta a indicação legislativa, né, aqui tivesse ali, ninguém buscou assim o protagonismo para si. O presidente falou que colocaria, se tivesse alguma indicação legislativa para tratar do aumento do salário dos professores, que ele colocaria na pauta. Então, deputado Douglas Rua, presidente dessa casa, cumprindo o acordo, amanhã a indicação legislativa estará na pauta e eu tenho absoluta certeza que nós vamos votar aqui de forma unânime e será aprovada. Agora, claro, necessitamos, né, da ajuda do poder executivo. O poder legislativo ele não pode ficar aqui, como diz aí os velhos da política, criando despesa para o poder. O poder legislativo não pode ficar criando despesa para o poder executivo. Mas é uma pauta de toda a Assembleia e de todo o governo a gente fazer a recomposição salarial do funcionalismo público, principalmente que muitas das vezes não aconteceu anteriormente por conta da assinatura do Propag. O Propag, vale lembrar que é uma chance muito boa para os estados, né, se reorganizarem, não só o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, se eu não me engano, tem um estado do Sul também. E foi uma força-tarefa do Congresso Nacional e que hoje nós vamos poder ajudar o estado do Rio de Janeiro graças à aprovação, né, dessa lei complementar, que é o Propag, tirando o estado do Rio de Janeiro de ser acharcado pelo governo federal. E aqui de antemão, eu estou falando governo federal, não estou botando o CPF de ninguém. Eu sou defensor de nós diminuirmos o tamanho de Brasília para que a gente possa aumentar o tamanho dos estados e dos municípios, principalmente. Nos municípios é onde acontecem as demandas, é no estado que acontecem as demandas. Aqui o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tia Ju, os impostos arrecadados, impostos federais, COFINS e PIS, a cada R$100 arrecadado pelo estado do Rio de Janeiro, que vai para o governo federal, retorna apenas R$42. Então, quer dizer, é um verdadeiro absurdo, eles precisam lá em cima enxugar a máquina assim, para que os estados tenham um fôlego melhor e a gente consiga valorizar o nosso funcionalismo público. Tá bom, tia Ju? Muito obrigado. Pela ordem, senhora presidenta. Só pediria brevidade. Deputada Dani, pela ordem. Obrigada, deputado Anderson. Eu quero aqui corroborar o que foi relatado pelo deputado Anderson Moraes e, inclusive, parabenizar a atitude tomada da presidência para dar celeridade a uma pauta que é muito sensível para a categoria. E, primeiro, é importante que se diga, senhora presidenta, que o impacto orçamentário é muito baixo. A recomposição do triênio dos servidores públicos, daqueles que a nossa lei aprovada aqui na Casa prevê, é um direito garantido pela legislação, então, portanto, deve ser efetivado. O impacto é na casa de pouquíssimos milhões e dará dignidade a diversos servidores, professores, docentes da UERJ. Então, aqui,
Acho que é importante saudar a ação e saudar que essa casa, deputado Anderson Moraes, deputada Élica Takimoto, deputado Carlos Mink e Josemar, votará em unidade o tema, demonstrando a força que a categoria nos mostrou nesse último período. Afinal, as do UERJ, Sintuperd, Movimento Estudantil da UERJ, nos deram uma aula no último período sobre como manter uma mobilização, uma greve, mas que mantém, sim, a luta, a combatividade, os atos, as plenárias, as assembleias, mas também mantém o diálogo aberto, seja com o executivo ou com o legislativo. Então, acho que essa casa sinaliza que, se Ricardo Couto mandar essa mensagem para cá, nós votaremos ela também em unidade, entendendo a importância da recomposição do triênio no salário dos docentes da UERJ. É isso, senhora presidenta. Viva a luta dos docentes e viva a greve que conquista vitórias. Deputado professor Josemar, logo em seguida, a deputada Marina, do MST. Obrigada. Aqui na casa foi instituído que só quem usa colete é a tia Ju e o Carlos Mink. Mas hoje o professor Josemar está usando o do Carlos Mink emprestado. Um colete que eu dei para ele, inclusive. Esse colete foi eu que dei. Estou aproveitando de uma benécia que eu fiz com um colega. E esse colete que foi usado pelo Carlos Mink, que eu estava falando aqui agora, traz também muita história sobre a Assembleia Legislativa. Eu queria aproveitar para falar do tema, agradecer ao deputado que trouxe aqui, o deputado Anderson Moraes, que trouxe o tema à pauta, e também falar que é importante que essa indicação legislativa venha na pauta de amanhã. Primeiro, porque é uma correção necessária aos professores e também aos técnicos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que precisam, que entraram nos últimos 4 anos e que não têm acesso ao triênio. É uma correção necessária, é importante, e nós estamos nos esforçando também para que o governo do Estado faça e mande a mensagem para essa Casa Legislativa, visto que nós não podemos fazer uma indicação e legislar em relação a despesas. Então, é fundamental garantir esse direito e que a gente possa, inclusive, avançar para que as outras categorias, as outras universidades também possam ter esse direito. Muito obrigado, tia Ju, muito obrigado também, deputado Carlos Mink, pelo colete, né? E vamos a essa luta e vamos votar em unanimidade. Gostaria também de aproveitar para afirmar um outro detalhe importante, que falei ontem aqui no expediente final e falo aqui agora. Está sendo muito debatido, os protocolos da FIFA estão chamando de Lei Vini Júnior. É importante ressaltar que a Lei Vini Júnior, teve como primeira lei aprovada em todo o canto do planeta, foi uma lei de minha autoria, nesta Casa Legislativa, onde nós apresentamos em maio, aprovamos em junho e foi sancionado em julho. Aprovada por unanimidade, com a autoria do meu mandato e com coautoria de todos os deputados dessa casa. E que foi rapidamente copiada positivamente para todos os estados da federação. Nesses 3 anos de Lei Vini Júnior, nós conversamos com a CBF, mandamos e oficiamos a Conmebol por conta de um jogo relacionado entre Fluminense e Boca Juniors, fizemos conversas com a CBV, fizemos conversas até com um batalhão especializado em policiamento esportivo, demos palestras. Então, a ALERJ foi vanguarda no que se refere a um protocolo antirracista. E o que mostrou no jogo entre Paraguai, do jogo onde o jogador do Paraguai foi expulso, mostra que a luta antirracista que iniciou aqui no Rio de Janeiro, que iniciou nessa Casa Legislativa, está ganhando também dimensões internacionais. Muito obrigado, tia Ju, muito obrigado aos pares. A ALERJ tem sido protagonista, deputado professor Josemar, em diversas leis que acabam reverberando para a Câmara Federal. A gente tem dado exemplo, eu gosto de frisar isso, porque às vezes a imprensa e algumas pessoas só falam mal do nosso Estado. A nossa Assembleia é a Assembleia que mais produz no Brasil, e eu posso dizer isso porque eu acompanho isso de perto através da UNALI. A gente tem alguns maus exemplos, mas a gente tem também muitas boas iniciativas a partir desta casa, como a lei de Vossa Excelência, lei minha, da deputada Marta Rocha, de outros deputados aqui, que reverbera por todo o país e vira lei federal. Mas parte primeiro desta casa. Então, a gente tem orgulho dessa nossa produção legislativa, que vem beneficiando
à população. Afinal de contas, é para isso que a gente é eleito, né? Para produzir legislações efetivas e afirmativas que virem políticas públicas, deputado Serafim, de fato e de verdade, e beneficie a sociedade. Nós fomos eleitos para isso exclusivamente e para fazer as nossas fiscalizações, que são essenciais e necessárias para que o recurso público chegue na ponta. Então, parabéns aí. A gente não pode admitir mais, não é admissível mais o descaso, o preconceito racial, a injúria racial. Eu sempre fui contra essa questão de tão somente injúria racial. É preconceito mesmo e tem que ser crime, e graças a Deus é crime, porque a injúria não dava em nada. Nós que somos hereditários, podemos dizer assim, do momento mais cruel da humanidade, que foi a escravização de pessoas. Eu sou negra e eu sei o quanto isso é duro, e a gente não quer cesta básica, não. A gente quer que aqueles que nos discriminam e tentam nos segregar, que respondam na justiça mesmo, de forma severa, porque não cabe mais na sociedade nenhum tipo de preconceito. Todos nós somos seres humanos, independente da nossa cor, das nossas crenças, enfim. Preconceito nunca mais. Deputada Marina, do MST. Obrigada, presidenta Tia Ju. É isso aí. Preconceito nunca mais contra nossa raça, nossa cor, né? Tia Ju, quero me somar aos demais colegas que assinaram, estão coautoras dessa indicação legislativa puxada aí pelo deputado Carlos Mink, e também reforçar aqui a importância dessa unidade, digamos assim, que a gente tem criado aqui na Assembleia Legislativa em torno dessa indicação legislativa que vem à pauta amanhã, e eu espero muito, acredito que será aprovada de forma unânime, porque eu acho que se criou na casa, não é, Mink, essa visão, esse reconhecimento da importância da necessária organização e greve que a UERJ tem feito e do momento importante que tem de nós contribuirmos também para o fim dessa greve, mas o fim da greve com resolução das pautas apresentadas, com proposições concretas daquilo que estão sendo reclamadas aí, tanto dos salários dos professores, dos servidores, da infraestrutura necessária que tem para as condições também dos alunos, né, da nossa Universidade Estadual, a UERJ, e da UENF também, da nossa Universidade de Campos. Então, acho que isso é muito importante. Eu também recebi o comando de greve da UERJ no meu gabinete, conversamos longamente sobre as iniciativas que nós podemos fazer para dentro da UERJ, mas também na articulação, na organização, no fortalecimento da luta na rua, né? Amanhã também, quando está pautada aqui na UERJ essa indicação legislativa, e assim esperamos que, de fato, o governador em exercício, Ricardo Couto, mande essa mensagem com urgência para a UERJ, para que nós possamos ainda em tempo, né, viável aí tomar essa decisão daquilo que é competência do Executivo Estadual, né, em especial no tema orçamentário. E amanhã, enquanto nós vamos aprovar essa indicação legislativa aqui, né, os servidores da UERJ estarão fazendo uma vigília no Tribunal de Justiça, onde também estarão, de alguma forma, participando, né, desse processo aqui interno, que dialoga também diretamente com as necessidades, com a pauta que o movimento tem colocado. Então, quero também parabenizar, né, a forma como o comando de greve tem realizado esse diálogo aqui para dentro da Assembleia e dessa forma como o conjunto aqui dos parlamentares tem recebido. Então, espero realmente, Tia Ju, presidenta, que essa indicação legislativa seja aprovada amanhã e que ela incentive, né, e que o governo em exercício mande
essa mensagem o mais rápido possível para a Alerj, para que nós possamos dar a nossa contribuição como Casa Legislativa à resolução, né, dessa greve com conquistas tão importantes para o Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, presidenta. Deputado Flávio Serafini. Presidenta Tia Ju, a greve da UERJ, ela nos ajudou para, junto com a mobilização do CEP, do FOSPERJ, da DUENF, de várias categorias, junto com a mobilização de vários deputados, na primeira semana do governo Ricardo Couto, eu fui lá e levei para ele um estudo sobre a recomposição salarial e as parcelas que o governador Cláudio Castro tinha dado calote nos servidores. Todo esse processo de mobilização levou à correção de uma injustiça histórica com os servidores do Estado do Rio de Janeiro e ao pagamento da recomposição das 2 parcelas que vão se dar nos próximos meses. Agora, a UERJ, mais uma vez, ela pauta uma questão que é de justiça histórica com os servidores, que é a retomada da progressão que a gente conhece aqui como triênio, né? Quando foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa a Lei Complementar 194, para o Estado do Rio de Janeiro entrar no regime de recuperação fiscal, a gente, na época, junto com outros deputados, apontou que era possível manter um tipo de remuneração por tempo de serviço, desde que ele estivesse associado à formação, à qualificação. A emenda não foi assimilada na sua totalidade, mas abriu essa possibilidade na Lei Complementar 194. Agora, o deputado Anderson Moraes, que foi secretário de Ciência e Tecnologia, ele destaca a posição dele favorável, juntamente com o presidente da Alerj, de apoiar mais essa demanda da UERJ para que a gente tenha, não a volta do triênio exatamente, mas a criação dessa nova forma de valorização dos servidores, vinculando tempo e qualificação para você dar um estímulo pecuniário aí de 5% a cada 3 anos. Esse é um posicionamento muito importante. E a UERJ, mais uma vez, está abrindo caminho para uma justiça com todos os servidores. Porque hoje, as áreas que mais tiveram concurso e que já têm quebra de isonomia são as nossas universidades estaduais, a UERJ e a UESO, e também a nossa polícia. A nossa Polícia Civil é hoje uma das instituições que tem o maior quantitativo de servidores públicos que entraram sem triênio e, portanto, com uma quebra de isonomia. Então, aqui eu quero me posicionar, destacando a importância desse acordo, desse consenso que a gente tem hoje no Parlamento, entre diferentes posições ideológicas, para que esse projeto da UERJ seja aprovado e que a gente, inclusive, busque ampliá-lo para todos os servidores públicos poderem retomar a sua possibilidade de ter, a cada 3 anos, junto com o ciclo de formação, uma valorização. Isso é muito importante para todos os servidores, então, o meu pela ordem vai no sentido de destacar a importância desse acordo ao redor da proposta da UERJ e de propor que esse acordo seja ainda mais amplo, para que, sob a liderança desse debate que a UERJ nos propõe, a gente consiga corrigir essa distorção com o conjunto dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Anuncio, em tramitação ordinária e votação em primeira discussão, projeto de lei número 3546, de 2024, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe sobre o âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre o programa de eliminação da prática comercial, Pink Tax, mais conhecida como Tax Rosa ou Custo Rosa, e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, defesa do direito da mulher favorável, defesa do consumidor favorável, economia e dos comércios favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado doutor Serginho, Índia Armelau, Fábio Silva, Célia Jordão, Carlos Macedo. Pendente de parecer da Constituição e Justiça, defesa do direito das mulheres, defesa do consumidor, economia, indústria e comércio, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora presidente, favorável às emendas 4, 5 e 6, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Sara Pôncio.
Deputada Índia Armelau. Deputada Tia Ju, acompanha o parecer da CCJ. Pela defesa do consumidor, deputado Dionísio Lins, é autor, não pode. Deputada... é substitutivo, ele pode sim. Deputado Dionísio Lins. Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Favorável com a CCJ, senhora presidente. Economia. Pela economia. Indústria e Comércio, deputado Felipe Soares, deputada Célia Jordão. Deputado Vinícius Cozzolino. Deputada Dani Balbi, Valdo Ceasa. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Gustavo Tutuca. Deputado Carlos Macedo. Alexandre Knoploch. Favorável. Com os pareceres emitidos em votação substitutiva da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido por segunda discussão. Gostaria de pedir a Vossa Excelência, antes da sua declaração de voto, a coautoria. Quero agradecer, Vossa Excelência, agradecer a todos os parlamentares, a Comissão de Justiça, porque isso corrige uma distorção, né? A gente compreende que a mulher compra um determinado produto, esse produto é mais caro que o do homem quando o produto é similar. Então, eu quero agradecer muito e, efetivamente, abrir coautoria. Obrigada pela coautoria, deputado Marcelo Dino. Só parabenizar o nobre deputado Dionísio Lins por esse projeto tão importante. Saber que, quando se fala das mulheres, os gastos são muito mais altos, né? Então, automaticamente, esse projeto vai até... Vou legislar em causa própria, porque eu tenho uma filha, tenho esposa, mãe, então vou legislar em causa própria também, igual a você, meu amigo. Eu peço a coautoria. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa o expediente final, com o primeiro orador inscrito, o deputado Marcelo Dino. Já convido a deputada Dani Monteiro para assumir a presidência dos trabalhos aqui do expediente final, e já agradecendo a mesma. Pensar no teu caso. Você já assumiu a presidência? Não, você não vai fazer isso. Boa tarde, senhora presidente. Bom dia, senhora presidente. Bom dia a todos os deputados, servidores, todos que nos assistem. Eu quero dizer que hoje é um dia muito feliz. Estou muito feliz hoje por Deus me usar como um canal de bênção, para que pudesse realmente ajudar e beneficiar a população, principalmente a população mais carente, está aqui nesse parlamento lutando. E aí eu quero agradecer mais uma vez a Deus, a todos os parlamentares que estiveram aqui nos ajudando, nesse projeto tão importante, 6643A de 2025, falando sobre a desafetação da área do Sabiá e Caiçara. Hoje, aproximadamente, 500 famílias vão estar dormindo de forma mais tranquila, com a certeza de que eles não terão suas casas demolidas e poderão realmente viver de forma mais tranquila. E eu faço já um apelo aqui ao prefeito Marcelo, lá de Arraial do Cabo, que já entre com saneamento, já entre dando mais dignidade àquela população. Mas, senhora presidente, hoje o que me traz aqui também é falar dessa taxa absurda de Angra dos Reis, que a população está atrelando muito a Ilha Grande, mas a taxa não é só para a Ilha Grande, é para toda Angra dos Reis, seja continente ou ilhas. E aí, o que acontece, senhora presidente?
e a prefeitura de Angra dos Reis, com a cara de pau mais lavada, é isso que eu vou falar, cara de pau, o Ferretti, prefeito Ferretti, você é uma vergonha em Angra dos Reis. Vou falar senhor não, que você não merece respeito. Você é uma vergonha em Angra dos Reis. Você está acabando com o turismo na cidade de Angra dos Reis. E de forma especial, massacrando todos aqueles que vivem realmente da questão do turismo. E eu posso falar isso com grande propriedade, porque eu frequentemente estou ali. Meu pai mora em Angra dos Reis, eu tenho ido constantemente na Ilha Grande, conversado com as pessoas em Angra dos Reis, e eu só escuto uma coisa: o comércio está tendo um prejuízo absurdo. Prefeito, faço eu uma pergunta ao senhor e aos vereadores. Os senhores colocam a cabeça no travesseiro e dormem tranquilamente? Troca de lugar com essas pessoas. Troque de lugar, só apenas um minuto. Pessoas que dedicaram suas vidas, que investiram. E eu sei o quanto é difícil construir na Ilha Grande, pois quando eu tinha 14 anos, eu era o ajudante pedreiro do meu pai, construindo uma casa ali no Abraão. E eu sei o quanto é difícil transportar, mão de obras, e hoje o senhor quer acabar com isso. E com uma alegação horrorosa, dizendo que quer controlar a quantidade de pessoas, mas com taxa? Com uma taxa que foi aprovada por vocês de R$100, uma mensagem que o senhor mandou para a Câmara de Vereadores, e de forma inconsequente, os vereadores, a sua maioria, aprovaram. É um momento de reflexão da população. A eleição está aí. É hora de dar resposta à família. Jordão que manda realmente. No Ferretti, todo mundo sabe que ele é apenas uma marionete. E eles são candidatos, um estadual, um federal. Tem a deputada aqui, Célia Jordão, que deveria estar aqui, debatendo comigo aqui, alegando o porquê de ter uma taxa tão alta quanto essa, mas não está aqui. E esses dias, eu na CCJ, ela falar o dia da Vieira, eu acho que ela deveria se preocupar um pouco mais com as famílias, deveria se preocupar um pouco mais com a população, deveria sentar com o seu esposo e falar do prejuízo, ir até os comerciantes, debater, falar com a população, com o Caiçara, com as pessoas que ali dependem. E aí sim, eu falaria que vocês poderiam até ter uma razão. E aí eu pergunto, como que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai conseguir chegar até a Ilha Grande? Se vai chegar não vai chegar porque nós vamos derrubar, pode ter certeza. Mas o que foi aprovado seria R$400 para uma família que tem 4 pessoas. Eu estive ali em Mangaratiba, aonde eu pude ver, em Conceição de Jacareí, várias traineiras paradas num feriadão, que normalmente seria um movimento muito grande. E a primeira pessoa da fila eu perguntei: quantas pessoas tem na sua família? Eu, minha esposa e mais 4 filhos. Já estavam pagando ali uma taxa de R$50 cada pessoa, R$300. E eu perguntei o que ele achava, ele falou: um absurdo. É porque eu já tinha marcado, mas se eu não pudesse e não sabia dessa taxa, que se eu soubesse eu não viria. Esse é o prejuízo. Agora, o pior de tudo é a questão da intimidação. Graças a Deus tem um deputado que não vai se intimidar com você não, Ferretti, nem com você, nem com seus vereadores, com seus puxa-sacos. Não vou me intimidar não. Está aqui, ó. Entra na justiça e fala que eu não posso fazer isso aqui, não a taxa. Entra aí na justiça. Vocês entraram, só não conseguiram, né? Ministério Público não aceitou e nem o Judiciário. É um direito constitucional. Talvez os seus advogadozinhos tenham fugido da aula de Constituição. Essa é a grande realidade. Ainda queriam botar mais 14 pessoas nesse polo, eles rejeitaram. Mas tem 7 respondendo. Mas tem uma advogada lá que está lá defendendo, a doutora Goduana. E é legítimo. Ampla defesa e contraditório.
e vocês não vão vencer, pode ter certeza. Agora, o Ministério Público está atrás de vocês, para ver como foi gasto todo o Tribunal de Contas, aonde vocês gastaram todo aquele dinheiro da taxa que tinha de 10 e 30, que já existia. Aonde vocês colocaram esse dinheiro? E nós vamos estar firmes para entender cada vez mais como se dá essa questão dessa empresa que ganhou, que foi criada 9 meses antes, depois foi ela, alegando que não tinha ninguém que pudesse realmente entrar na licitação, na concorrência, e vocês foram lá e deram. Ou seja, muito obscuro, muito. E eu tenho certeza que o Ministério Público, nós vamos estar aqui, constantemente cobrando ao Ministério Público, cobrando ao Judiciário daí da região, a juíza que aí está, para que realmente faça valer o direito da população. E não vamos baixar a cabeça nenhum minuto. Pode ter certeza disso. Vocês não pensam que vocês vão andar de qualquer jeito. Eu tenho certeza que a doutora Guduana está aí para proteger todos os outros, todos aqueles que ficaram naquele primeiro processo, que são 7 pessoas, onde colocaram uma multa de 10 mil por manifestação. Manifestação pacífica, eu não estou falando daquela onde tocaram fogo lá no Tota, não. Aquilo não. Aquilo, quando a Polícia Civil foi lá, eu fiz questão de falar com os policiais. Quero que dê o nome dessas 2 pessoas, pois não compactuo com aquilo. Me lembro que cheguei lá cedo, quando eu entrei na minha rede social e vi, falei assim, já não vou para a manifestação, porque não compactuo com aquilo que está errado. Posteriormente, liguei e falou, Marcelo, não tem nada a ver com as pessoas que ali estão. Falei, então eu vou. Botei minha camisa, que eles querem proibir a população de usar uma camisa. Meritíssima, pelo amor de Deus, isso não é constitucional. Pelo amor de Deus. A senhora não pode, como juíza, proibir a população de se manifestar de forma silenciosa, dizendo não à taxa. Isso não. Aí é abuso de autoridade. Todos nós somos passivos. Legislativo, executivo, judiciário, qualquer um. Chamado abuso de autoridade. E é por isso que eu tenho certeza que a senhora não aceitou mais. Porque é um absurdo. Não sei se foi a senhora, qual foi o juiz que fez isso. Até porque existem alguns que têm interesse. Porque tem famílias que estão dentro do governo. Então, isso aí já era o suficiente para não proferir nenhum tipo de determinação. Então, isso aí é uma coisa que tem que se repensar. Então, assim, nós vamos estar lutando pela população, não vamos baixar a cabeça, continuaremos lutando. Entrei agora, junto com todos os meus advogados, pedindo a suspensão da taxa no Ministério Público. Conversei com o nosso presidente, Douglas Ruas, para que possa entrar nessa luta junto conosco. Falou, Marcelo, estamos juntos, é inadmissível isso, e nós não vamos desistir. Como eu sempre falo, enquanto tiver um soldado na trincheira que não morreu e nem se entregou à guerra, e eu faço um apelo aqui, aqui ó, vamos salvar a Ilha Grande, vamos salvar. E aí eu pergunto ao senhor, prefeito, o que o senhor tem feito na Ilha Grande, em todos os outros lugares, com relação ao saneamento? Perguntem ao senhor, quais são as ações que o senhor vem fazendo? Aquela ETA horrorosa, aquele lixo acumulado no Abraão, fala para mim, aquele corre que desce ali no Abraão, aquela praia, a balneabilidade ali não está em condições das pessoas tomarem banho. Mas você olha aquela água clarinha, mas quando você vai ver, aquilo está tudo sujo. Ou melhor, está poluído. E aí eu gostaria que o senhor me respondesse, eu estou desafiando o senhor me responder, o que o Jordão fez com o dinheiro que foi arrecadado? Aí vai dizer que é prejuízo. Que prejuízo o quê, rapaz? Mal administrado pela família Jordão e agora por você. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Marcelo Dirceu Dino. Peço, por favor, que assuma a presidência aqui para que eu faça também o uso do expediente final com brevidade. Próxima oradora, a deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, todos os deputados, deputadas que nos assistem, a quem acompanha a TV Alerj,
Aliás, elogio aqui a luta de Vossa Excelência pela questão ambiental. Venho comentando, inclusive com Vossa Excelência, com o espaço que me dá para fazer tal comentário, que o verde lhe cai muito bem. A luta ambiental lhe conecta com as suas raízes e com a sua ancestralidade. Esses seus cabelos pretos, melaninados, não vieram, exatamente, não vieram de um outro lugar que não dos povos originários. Então, parabéns pela luta. Mas aqui faço uso desse expediente final para me posicionar frente a alguns temas que o nosso mandato vem sendo procurado no último período e falar da nossa presidência da Comissão de Direitos Humanos, que, para mim, de muitos dos trabalhos que fazemos no mandato, na fiscalização, a promoção de legislação aqui na Casa, o diálogo entre poderes e entre entes federativos, mas o que mais me orgulho do meu trabalho é a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ. E nos últimos anos foram mais de 2.000 atendimentos, mais de 6.000 pessoas assistidas pela comissão, que é uma das comissões que mais trabalha aqui na Casa e que mais atende a população fluminense. Então, aqui a gente atende a todos e todas, sem nenhuma distinção. A gente atende aqueles atingidos ambientais, senhor presidente, que, por vezes, não têm o que beber em casa, mas também tem a sua casa alagada pelos desastres. Atendemos os jovens das escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro que sonham com um futuro melhor. Atendemos universitários em formação que acreditam num Brasil de justiça social. Atendemos povos originários, tradicionais, ocupantes, assentados. Nos últimos anos, atendemos muitas mulheres violentadas e LGBTs em risco. Atendemos a todos aqueles que perderam direitos e até mesmo aqueles que perderam a vida. Seguimos aqui lutando e levantando a sua memória. A todo cidadão privado de liberdade, seja ela porque acreditam que a loucura se prende, seja ela por um racismo estrutural do sistema. Atendemos todo entregador esculachado, todo camelô que tomou apavoro da Guarda Municipal. Nós atendemos. Atendemos todos os torcedores e especialmente as torcedoras que, pela paixão do seu clube, se expõem a um estádio de futebol e, por vezes, é violentado pelo próprio Estado. Então, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de presidir essa comissão que trabalha num Estado que é tão contraditório como o Rio de Janeiro. Um Estado tão rico, tão belo, tão bonito, de cidadãos tão maravilhosos, mas que ainda assim é tão violentado, seja pela violência urbana, seja pela falta de direitos, de emprego ou de oportunidade. Mas a gente ainda está aqui. É esse o recado que eu quero deixar hoje, dizer a todos aqueles que perderam as esperanças: nós ainda estamos aqui e seguiremos. E seguiremos, senhor presidente, porque a nossa luta é para viver. E como a psicanálise e a espiritualidade nos coloca, às vezes, para viver, é preciso morrer. E eu acho, presidente, que eles nunca vão entender o nosso esforço para lutar pelo povo, porque só quem correu na rua, só quem viveu na rua e sentiu na pele o sofrimento do povo, entende o que a gente faz aqui, o que a gente passa aqui. O Brasil é um dos países mais violentos para defensores de direitos humanos. Não é de hoje, não é de 2018, é da história do próprio país. Então, quando a gente fala aqui que um defensor de direitos humanos morre, a gente diz que a luta dele vive para sempre, porque o Chico Mendes, no fundo, é o nosso pirata Luffy do chapéu de palha, porque a irmã Dorothy, ela demonstra fé humana inabalável, que não negocia direitos e que não negocia a vida. Cícero Guedes representa a própria terra que ele defendeu tanto. Cada agrícola que o MST produz hoje tem a força de Cícero Guedes nela. Marielle representa o próprio orgulho do morador de favela, aquele morador que sai todo dia da favela, faça chuva, faça sol ou faça bala. E esse morador não desiste, como Marielle Franco jamais desistiu. Então, eu me encerro aqui esse uso do expediente final para defender
que direitos humanos é para todos, para todas e para todos, sem distinção, seja do agente da segurança pública, seja do morador de favela. Todo mundo tem direitos. Então, aqui dizer que os boys nunca vão entender, mas a nossa luta, quando ela aparenta uma derrota individual, na verdade, essa derrota individual é uma vitória coletiva. E por isso que quando eles combinaram de nos matar, nós sabíamos. Nós sabíamos e tínhamos uma certeza dentro da nossa própria fé e da nossa própria luta. O nosso futuro é ancestral. Então, enquanto eles combinam de nos matar, nós temos a certeza que a nossa vitória está lá, porque o futuro é ancestral e caminharemos até a vitória. Vida longa a todos aqueles que lutam contra toda a injustiça social, que não se curvam, que não abaixam a cabeça, que não olham para o lado, que levantam o olho e seguem firme, lutando pela vida e pelo direito do outro. Vida longa a todos os defensores e defensoras de direitos humanos desse Estado fluminense. Seguimos juntos na luta irmanado. Ô, nobre deputada, deixa eu só fazer uma colocação. A senhora é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Direitos Humanos. Deixa eu só fazer uma colocação. Tivemos uma grande vitória essa semana. Foi preso o traficante do 3º Comando Puro, que espancou até a morte a jovem Esther, preso pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Que felicidade! Que felicidade! Um cara que tinha 12 mandados, e aí você vê que a covardia que ele fez. Mas graças à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, esse condenado, ele foi se internar para poder fazer uma cirurgia, e a inteligência da Polícia Militar foi lá e pegou esse vagabundo. E assim, a gente levanta aqui realmente o direito da população. E hoje, quando Vossa Excelência fala direitos humanos e fala direito da população, eu tenho dito que quem tem ficado encarcerado é a população. Encarcerado dentro de condomínios, encarcerado dentro de quem pode, né? Quem pode. Porque, na realidade, a população que vive dentro da comunidade hoje, vou dizer para a senhora, esses dias eu entrei numa comunidade que é muito complexa, Complexo da Mangueirinha ali, em Duque de Caxias, e eu pude ver a população, um sorriso de me ver ali presente, por não compactuar. Agora, por exemplo, lá em Parada, acho que foi Parada Morabi, Parada Angélica, eles proibiram chamar pelo app o 99 Uber, dizendo que quem for vai tomar 10 pauladas. Se a população pedir, toma 10, e quem for para lá toma 10 se não morrer. Essa é a grande realidade. Então, assim, direitos humanos tem que, com muito respeito a Vossa Excelência, a gente tem que dar uma olhada também nessa questão de direito humano da população, porque esses vagabundos têm que ser massacrados. Por mim, uma questão como essa aqui, da Esther sendo comprovada, por mim ele tinha que ir para corte marcial, tinha que ser morto, porque ele tirou a vida de uma pessoa. E hoje, muitos aqui utilizam da palavra dizendo o seguinte: no Brasil não tem pena de morte. Tem sim, tem sim. Eles julgam e eles mandam matar, ou propriamente às vezes matam. Então nós temos pena de morte. E a gente tem que ter esse olhar, principalmente para essas facções, 3º Comando Puro, Comando Vermelho, milícia, narcomilícia, terrorista, PCC. Então todos esses têm que se ter um olhar diferenciado e começar a massacrar esses caras. Porque o que eles têm feito com o cidadão de bem, com o trabalhador, nós não podemos aceitar. E a gente converge em muitas coisas. Convergimos, a senhora é do PSOL, eu sou do PPL, mas nós temos que entender que quem nós temos que realmente proteger é o cidadão de bem. O vagabundo, o direito dele tinha que ser preso, trabalhar forçado, se autossustentar, sustentar a família de quem realmente precisa, de quem ficou, porque, por exemplo, ele mata um cidadão de bem, e aí a esposa, às vezes, que é do lar, vai ter que trabalhar para sustentar aquele vagabundo dentro da cadeia, como tem um tal de Áquila, que eu botei a polícia, perturbei a polícia até prender um garoto que tinha 17, fez 18, graças a Deus, exatamente quando ele foi preso, e hoje ele está de dentro da cadeia, continua trabalhando, sufocando a população. Aí eu peço até ao nosso novo governador, Ricardo Couto, que possa, de forma, e isso é emergencial,
implantar sistemas para impedir a questão dos vagabundos estar usando telefones de dentro da cadeia para poder sufocar o trabalhador de bem. Mas parabenizo Vossa Excelência também, às vezes, por essas questões que nós precisamos lutar. Realmente, as mulheres, eu tenho filha, eu tenho esposa, mãe, precisamos realmente lutar e fazer valer o direito do trabalhador. Estou dizendo que a senhora não faça o direito do trabalhador, não, tá? Pelo amor de Deus. Sim, eu sei bem, senhor presidente. E tem uma coisa que nós concordamos, é que muitas vezes é o agente de segurança pública e o defensor de direitos humanos que está na ponta, junto à população, quando nenhum outro ente do Estado está. E eu acho que a gente lida com diversos conflitos, com controle armado e violento dos territórios. São nossas crianças, nossas mulheres também que são alvos da criminalidade, mas do tráfico, da milícia, eu não espero coisa boa. Do crime organizado eu jamais esperei, mas eu espero de nós, servidores públicos, defensores de direitos humanos, e quando a gente se une, a gente fortalece o território, a gente fortalece o cidadão, a gente fortalece o morador. Então, sabe que temos muito mais em comum do que em contrariedade. Eu acho que é esse o exemplo que o cidadão fluminense quer ver de nós. Com certeza. Não havendo mais nenhum orador inscrito, dou por encerrado o expediente final. Boa tarde a todos, Deus abençoe.